Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo para fazer a leitura de Deuteronômio capítulo 24. E uma nova semana começa nesse momento, uma nova semana para honra e glória do Senhor, da nossa leitura. Espero que vocês estejam bem, vocês tenham tido um bom fim de semana, né? Espero que tenham recarregado as energias, tenham recarregado, né, a saúde mental. É sempre bom a gente ter uma brecha. Acho que é isso que Deus pede, né, para que quando a gente faça o dia sagrado, que a gente não, né? Quando ele começa explicando aos israelitas do dia sagrado, que é o sábado, é um dia só para adoração a ele, né? Para ofertar a ele e tudo mais. Mas por trás disso tem a gente entender que o motivo principal, a essência de fazer, obviamente, o sábado, né, é não trabalhar para poder dar tempo a Deus, né? Mas o que eu quero dizer? Uma outra vertente dessa história é a gente entender que se Deus dissesse, separem todos os dias para mim, né? Isso demandaria o quê? Que as pessoas trabalhassem menos horas, tivessem menos recompensa no trabalho, seja em produção sei lá, de pasto, ou de legumes, verduras, ou do que quer que eles tivessem, né? E menos tempo com família. Então, e com qualquer outra coisa, né? Se fosse só para trabalhar para Deus 24 horas, de segunda a segunda. Então, o que eu penso assim, Deus não fala de segunda-feira nem terça, obviamente, esse não é o calendário de Deus, mas ele ter dito para separar o sábado, né? Então, acho que isso no nosso dia de hoje, aplicando isso para nós, eu acho que é importante a gente ver que Deus sabe que temos as nossas obrigações. E ele é tão elegante, ele é tão assim, né, que ele fala desse dia sagrado e tudo mais, mas assim, a gente entende que ele nos respeita, ele sabe que a gente trabalha, ele sabe que a gente tem dias, né, ocupados, ele sabe que a gente tá o tempo inteiro estudando, trabalhando e, né, indo atrás dos nossos propósitos, da nossa vida, nossas responsabilidades financeiras, seja ela, né, e ele é esse parceiro que ele entende isso, né, então o que eu acho bonito é que mesmo que, aí você fala, não, tá, mas isso aí era lá atrás, só por conta do sábado. Bom, e hoje? Se ele não te disse para separar o sábado, por exemplo, e se você não separa seu sábado, não separa domingo, como é que ele continua te dando ar para respirar, alimento, saúde, de segunda a segunda, parando você para falar com ele ou não, parando você para, né? Então, ele tem uma misericórdia muito grande, ele entende, ele nos respeita. E por ele achar que nós, de alguma forma, na nossa imperfeição, né, na podridão que o ser humano é, nós fomos chamados, né, e salvos e apresentados a Cristo. Eu acho que isso é um momento de, sabe, da gente contemplar mesmo a Ele, essa vitória que a gente tem de poder dizer que somos chamados por Ele, né, temos acesso a Ele por Cristo e nós temos acesso a Cristo também. Então, eu acho bonito a gente parar e olhar para isso, né? Porque o dia que ele fala para o descanso é porque ele entende que a gente tem dias tão ocupados e trabalhamos, e temos uma rotina, mas que a gente tem que lembrar dele, a gente tem que lembrar do dia de oração, a gente tem que lembrar do dia, né, do sacrifício, a gente tem que lembrar disso. Então, é necessário o descanso, né? E, obviamente, o descanso que para o dia de semana e trabalho, mas também para ele. Agora, falando do nosso dia especificamente, com Cristo e tudo mais, a gente não tem que falar com Deus só no domingo, né? Ou só no sábado. A gente fala com Deus absolutamente todos os dias, porque, glória a Deus, nós temos um relacionamento com Deus e não só uma vida, como é que fala? Transicional, se não me engano, acho que é transicional, né? De transação. Eu não sei como é que falaria isso agora, mas é você ter uma vida de transação com Deus. Eu dou fé se Ele me der isso. Eu só vou orar porque eu estou precisando.
eu só vou fazer a promessa porque eu quero, eu só vou na igreja porque eu preciso de bênção, né? Não haver essa troca baseada numa condição específica, né? O amor dele por nós é incondicional, não tem condição alguma, é só o amor mesmo e a lealdade que a gente pode dar a ele, né? Obviamente. Então aqui estamos nós para mais um dia de lealdade, para mais um dia de obediência, mais um dia de relacionamento, mais um dia de amor, né? Por esse Deus, por esse Cristo que nos salva, nos ama demais e que a gente nunca vai poder pagar, né? Dar nada em troca. E é isso, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração no capítulo de Deuteronômio 24. O capítulo 24 de Deuteronômio. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado nesse momento pelo esse início de semana. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos colocou unidos aqui para honrar e glorificar o seu nome, para pôr a sua palavra acima de tudo, para pôr as suas regras, para pôr aquilo que o Senhor é, Senhor, acima de tudo, acima de nós, acima do nosso tempo, acima dos nossas obrigações do dia a dia. Nós paramos absolutamente, Senhor, tudo que temos a fazer como seres humanos para ouvir espiritualmente agora a sua palavra, para alimentarmos o nosso espírito. A gente tem que te agradecer, Senhor, por esse momento. Agradecer porque o Senhor é aquele que nos provê, é aquele que nos dá a saúde, nos dá o alimento, nos dá a vontade de estarmos conectados, nos dá a necessidade de dependermos de Ti, Senhor, e nos dá coragem para também dependermos de Ti, porque o Senhor sabe que muitas das vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, a gente quer resolver as coisas sozinhos, a gente desespera aqui, a gente se desespera ali, a gente deixa de crer muitas vezes, ou a gente quer fazer com as nossas próprias mãos para que dê certo, sem lembrarmos, obviamente, que para dar certo, primeiro precisa passar por Ti. Então, que a gente possa ter esse lembrete todos os dias da nossa vida, ao abrir os olhos até ao dormir e fecharmos eles, Senhor. Que a gente lembre que vem de Ti toda a autorização para tudo em nossa vida. Que nada de sucesso vem de nós mesmos, Senhor. Que nada de coisas vitoriosas, nada que nós podemos contemplar, a gente diz que nós fizemos, nós conseguimos. É sempre o Senhor autorizou a acontecer primeiramente. Nossa contribuição, Senhor, é numa parceria contigo, mas nunca para ser levada sozinha, porque não depende de nós, absolutamente nada. Não temos controle de nada. Então, chegamos a Ti para agradecer esse momento de live, agradecer esse momento de mais uma semana. Estamos iniciando com saúde, com sua proteção. Senhor, nos livre de todos os obstáculos malignos, que o Senhor nos livre de todas as maldades que o diabo e seu exército tenta contra as pessoas, contra aqueles que creem em Ti, contra nós que fomos chamados, Senhor, que seus anjos nos protejam, que o Senhor dê a ordem para que nada nos atinja, nada nos toque, como seu Salmo 91 diz, Senhor. Obrigada por essa proteção, obrigada por estarmos debaixo das suas asas, meu Deus. Obrigada, Jesus, obrigada. Nunca será o suficiente, meu Deus, dizer obrigada, nunca será o suficiente. Nada do que a gente fizer, Senhor, é suficiente para agradecer coisas que a gente nem entende, como a sua misericórdia, como o seu chamado, como o seu perdão. Não entenderemos, Senhor, esse amor que o Senhor tem por nós, mas agradecemos de todo o coração, de toda a nossa alma, com a explicação que o Senhor somente entende do que significa toda a nossa alma. Que nós podemos ter uma boa live hoje. Que o Senhor nos abençoe para esse início de semana e que o Senhor me use como canal. Que o Espírito Santo me guie nas palavras corretas e que sejamos apresentados aquilo que Ele quer nos apresentar. Em nome de Jesus agradeço, glorifico, Senhor, o Teu nome sempre e entrego essa live em Tuas mãos. Para a honra e glória do Seu nome está em Ti. Amém. Vamos lá. Capítulo 24 de Deuteronômio. Ele diz assim, amém, Vi, acabei de ver aqui essa oração. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio. Aqui está sendo explicado sobre o divórcio, né? Por que não é proibido o divórcio, mas tem uma explicação única para a ação do divórcio, ok? Ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma coisa, antes que
né, haja algum tipo de não entendimento, o que liberaria uma pessoa a julgar essa atitude, né, ou falar mal, ou então não entender isso aqui, né? Nessa época, esse certificado de divórcio, né, era para proteger, de certa forma, a mulher também, ok? Ela não fica proibida de casar, ela não fica manchada na sociedade, ela não fica, porque esse certificado, ele explicava o que havia acontecido com a mulher, né, o motivo do marido ter dado esse certificado, e o próximo marido dela não poderia se divorciar pela mesma coisa. Então, Deus, com sua imensa inteligência e bondade, ele estava explicando que, olha, você descobriu, ou seja, algo foi escondido dele. Algo para o marido é algo novo, o que não deu o direito dele escolher lá atrás se ele queria continuar ou não, porque ele não sabia da informação X, Y, Z. Então, o que Deus está mostrando aqui não é que o homem poderia simplesmente não agradei dela por isso e aquilo outro. O que ele não soubesse, né? Se ela cozinhava bem, ou se algo que, né, de acordo com a virgindade dela, ou se algo que ela fez impuro, ou se algo que. Isso daria motivo, né? Cozinhar essas coisas, tudo que não agradasse, ele poderia, mas o próximo não poderia divorciá-la pelo mesmo motivo. Então, Deus não deixava com que ela fosse divorciada a cada homem que passasse, porque por XYZ motivo. Aqui ele explica que não foi do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, né? Então ele escreverá um certificado de divórcio. Depois de partir, ela poderá casar-se com um outro homem. Então não é algo que, lembrando, Deus detesta divórcio. Isso não tem nada a ver com a gente estar defendendo o divórcio aqui, ou dizer que o divórcio é correto, não entendam de forma errada. Deus está dando as justificativas do porquê este homem deu este certificado de divórcio e como é que funciona o certificado de divórcio, ok? E se este também rejeitar a escrever um certificado de divórcio e o der a ela mandando ir embora, ou até mesmo se ele morrer, né? Isso aqui é o próximo marido, casar com outro homem. O primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Então, isso é detestável para o Senhor, ela está contaminada por um outro homem específico, é, mesmo que, como é que fala? Que ele tivesse morto ou algo do tipo. Então, para Deus é isso, é aquela coisa da pureza, né? É uma pessoa e essa pessoa para a vida, né? E para isso. Então, para Deus, esse era a instrução que Moisés está dando aqui para eles. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Deus queria aquela terra completamente pura, aquela terra completamente perfeita para eles habitarem, para que eles não sujassem a terra com contaminações, seja morte, sangue, corpo, divórcio, mentira, adoração a outros deuses, enfim, tudo isso, o pecado especificamente. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receber nenhuma outra responsabilidade oficial. Ele está livre para passar um ano em casa e proporcionando assim alegria à mulher com quem se casou. Não tem como dizer que Deus não pensa na mulher, não tem como. Ele diz claramente aqui alegria à mulher. O homem poderia estar chateado porque ele não vai para a guerra. Ele podia estar mal porque os amigos dele estão indo, são no serviço militar, eles foram por eles têm alguma responsabilidade oficial, mas ele não vai ter. Por um ano, ele era obrigado a ficar com sua esposa e fazer a alegria dela, proporcionando alegria. Não é emburrado, não é mal, não é escravizando a mulher, não é proporcionando alegria, ok? Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma vida, pois o dono precisa das pedras para obter o seu sustento. Se alguém sequestrar o seu irmão israelita e o tratar como escravo ou vender, o sequestrador
terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal de seu meio. Em todos os casos de lepra, cumpra com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembre-se daquilo que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam durante toda a sua jornada, durante a sua jornada no deserto, depois que vocês saíram do Egito. Vocês lembram que ela ficou com lepra e tudo mais. Se um de vocês emprestar algo ao seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe vocês. O Senhor, o seu Deus, considerará isso um ato de justiça. Então, você vê, a pessoa está devendo, mas veja bem, se ele for pobre e ele lhe der o manto como garantia, não pegue, não fique. Devolva o manto ao pôr do sol. Quando o sol estiver indo e a lua vindo, ou seja, o frio, a noite, que é mais quente que é mais frio do que o dia, obviamente, entregue para ele o manto para que ele se aqueça durante a noite. Deus vai contar isso como um ato de justiça, ok? Que a pessoa pode falar, não, mas não é justo, se ele está devendo, ele vai ter que passar frio. Mas aí Deus ele seria contraditório se ele fizesse algo assim em relação ao pobre, que sempre, né, que sempre é ajudado e sempre é visto aos olhos de Deus, né? Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Não é pago amanhã, volto no fim da semana, te dou tudo de uma vez. Ou então vem cá, cada mês eu te dou. Todos os dias eles tinham que dar ali o dinheiro deles, que eles eram, o salário deles, né? Pelo trabalho que eles fizeram, obviamente. E isso é porque Deus diz que eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados do pecado diante dele. Então, Deus está ouvindo a todos aqueles que clamam pelo seu nome e aplicando a sua justiça, obviamente. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso, lhes dou essas ordens. Deus está explicando aqui da posição de vulnerabilidade de cada um deles. Seja o órfão, seja a viúva, que está aqui, seja os estrangeiros, né? Seja o pobre. Deus explica para eles que não é na posição que você está na posição boa agora que você vai esquecer de ser bondoso com aqueles que necessitam, pois você já necessitou. Não necessariamente com as roupas, como a viúva, não necessariamente como órfãos, não necessariamente como estrangeiros, sim, mas como uma posição de vulnerabilidade que vocês estiveram e eu os libertei. Então, sejam justos, que é o que ele disse, justos, né? Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então, o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Então, aqui está mexendo em relação à ganância, aqui está mostrando em relação a, se vocês esqueceram, não volte para buscar.
né? Deus não falou assim, deixem de propósito. Não, Deus falou, se vocês esqueceram, não volte com essa, como é que eu posso explicar isso? Esse entendimento ou com essa coisa de, não, preciso voltar e pegar meu dinheiro, porque deixe lá, porque vai ajudar outra pessoa, né? E acho que isso se aplica para muitas coisas da nossa vida hoje em dia, sabe? Tem coisas que a gente esquece, tem coisas que a gente realmente faz para ajudar, e quando a gente faz algo assim, Deus está vendo, Ele conta isso. Agora, a gente não pode fazer de propósito, esperando o retorno que Deus vai dar porque a gente deixou lá. Isso não, né? Mas quando a gente tem um sentimento de Deus vai usar isso aqui para ajudar uma outra pessoa. Deus vai fazer essa pessoa aqui ser tocada no momento XYZ. Deus vai me usar. Quando a gente entende que a misericórdia de Deus ela é tão grande e que ela tem que ser dividida com todos, compartilhada com todos, isso nos faz pessoas menos egoístas, menos vaidosas, menos ambiciosos, menos, isso nos ajuda, né, a mantermos a humildade acima de tudo, porque senão a gente vira escravo, né, e acho que é o que Cristo nos fez de melhor, foi ter nos libertado da escravidão. Então, a gente ser escravo do dinheiro, a gente ser escravo da condição XYZ, a gente ser escravo daquilo, né? Ou de coisas que poderíamos fazer para ajudar o próximo, mas a gente não faz. Eu acho que isso é algo que nos chama atenção nessa passagem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos duas vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes, Deus não está prejudicando ninguém, né? Aqui no ramo duas vezes, Deus não está prejudicando ninguém. Para os estrangeiros, os órfãos e viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes dou essas ordens. Isso aqui é puramente tratando-se de humildade, né? E que isso seja de exemplo para a gente entender essa parte, né, do que vem da humildade. A Vi escreveu aqui: o que a mão direita faz, a esquerda não precisam saber. Pessoas mais velhas diziam, né? Isso é bíblico, na verdade, Vi. Isso é elas falam, as pessoas mais velhas diziam, sim, com certeza, mas isso é bíblico, né? Então, o que que acontece? Muitas das coisas que você faz com a sua mão direita, esquerda, tem um porquê Deus ter falado isso, tem um porquê dessa passagem, a gente vai tocar nela quando chegarmos nela, né? Mas existem muitas situações em que quando você mostra o que você está fazendo, ou como você está ajudando, sei lá, você incentiva outras pessoas. Por exemplo, você iniciou uma vaquinha para algo específico, uma pessoa específica, uma história específica, um propósito específico, tanto faz. Você vai compartilhar, né? Você vai dizer, eu fiz essa vaquinha aqui para a gente poder ajudar XYZ, pessoa XYZ. Você vai compartilhar, porque aquilo ali vai poder incentivar outros a fazerem. E esse efeito cascada que a gente tem, né, de um efeito dominó, assim, que um começa, aí o outro vai, outro vai, outro vai. Isso ajuda muito, isso é muito importante, né? Obviamente que quando ele fala da mão, a outra mão não souber, isso não tem a ver com a humildade, né? Porque, por exemplo, aqui ele está dizendo para você não voltar, para você não isso, para você não aquilo, para deixar lá para a pessoa. Eles poderiam dizer para os outros, deixei lá porque Deus mandou, deixei lá as uvas que restaram, deixei lá, né? Mas eles deixam por ordem de Deus, sabendo que as pessoas vão ver que eles deixaram ali, né? Agora, se eles usam aquilo ali para o próprio ego, ou para o próprio benefício, ou para coisas desse tipo, aí eles não estão buscando ajudar, eles estão buscando a atenção, estão buscando recompensa, como é que eu posso dizer? De orgulho, eles estão procurando coisas que não é da forma que Deus quer dar,
né? Quer receber ou quer dar, ou quer que você dê. Então, quando ele fala para sua mão direita não olhar para sua mão esquerda, é porque se você faz com ego, se você faz com uma mão, mas deixa a outra saber, e você deixa a ganância mexer, o coração mexer, a mente mexer com aquilo que você fez, o propósito não foi alcançado, né? Agora, você pode fazer coisas, obviamente, né? No privado, você pode fazer na sua vida privada e não contar às pessoas. Como, por exemplo, Deus ensina sobre o jejum. Quando você faz jejum por alguma promessa, algum voto, alguma coisa assim, quando você faz o jejum, que você lave o seu rosto, que você se perfume, Deus fala isso, é bíblico, né? Para que ninguém veja a tristeza no seu olhar, como ele fala isso, né? Mas que você ponha um sorriso no rosto, se lave para que ninguém veja o que você está fazendo. Aquilo ali sim. Quando a pessoa fala, estou fazendo um jejum, que eu quero conseguir isso, aquilo, outro. Se a pessoa fez um jejum para conseguir algo, só Deus faz. E ela entregou, e ela contou para os seres humanos, para as pessoas, para poder se mostrar, para poder se. E isso não está incentivando ninguém, né? Às vezes até ajuda, às vezes até alguém fala, tipo, vou fazer também. Mas é a intenção que Deus está olhando o tempo inteiro. É aonde só Ele tem acesso, que é o coração. Ninguém mais tem acesso ao coração de ninguém. Então, quando Deus, com a intenção conectada junto a dele, bate certinho, não tem problema você mostrar e incentivar. Quando não bate com os princípios de Deus, quando você está fazendo aquilo ali para ter atenção, para ser o centro das atenções, para ganhar crédito, para isso, para aquilo, aí a intenção mudou completamente, aí é diferente o tipo de doação que a pessoa faz, né? Seja ela física, emocional, financeira, enfim, espiritual. E é isso. Tá bom? Então, finalizamos a nossa live aqui hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para o capítulo 25. Obrigada a você, Vi, por perguntar. Lembrando que a gente tem 30 e quanto, meu Deus? 34. Então, a gente está aí a 9, né? Menos de capítulos para a gente poder ler. 9 capítulos para a gente acabar a nossa live. E é isso. Tá bom? Quer dizer, agora 10, a gente está indo para 9. Fiquem com Deus, então. A gente se fala amanhã, se Deus quiser, para honra e glória dele. Até amanhã, bom descanso e muito obrigada.